8 de dezembro de 2017. Poderoso ensino. Crucificar a carne é seguir o exemplo de Cristo Jesus, o Messias. É total submissão à vontade de Deus Pai. Parte 3. O cálice do Senhor. Profeta David Orr. Antes de falarmos sobre o cálice do Senhor, o cálice do qual ele fala aqui, vocês podem ver como que agora vem a mãe dos filhos de Zebedeu, esses dois meninos preciosos. E o Senhor essencialmente estava dizendo: grandeza diante do Senhor vem através de número 1, sacrifício. 2, serviço a Deus. 3, sofrimento neste serviço. É isso que o Senhor estava dizendo. Então sigam os meus passos, como você vê no livro de Isaías 66:1 a 3, quando ele diz: este é aquele que eu aprecio, o humilde e quebrantado de coração. Então, quanto ao cálice, porque ele disse: certamente vocês beberão o meu cálice. E ele disse: vós certamente bebereis o meu cálice. O que é este cálice do qual o Senhor Jesus bebeu? Eu quero começar o nosso sermão hoje a partir daí, povo amado, porque eu quero olhar para o cálice que Jesus contemplou. O que é este cálice? Então, muitas vezes, o Senhor Deus Todo-Poderoso tem a sua forma de se comunicar. O retrato, a figura que o Senhor apresenta, a imagem que Ele apresenta. Quando o Senhor fala sobre um cálice, Ele normalmente apresenta uma imagem, uma figura, Ele pinta uma imagem da ira de Deus. Normalmente é a ira de Deus que Ele está falando. No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 15, nós podemos ver isso muito claramente, que quando o Senhor fala sobre o cálice, Ele essencialmente está descrevendo a imagem da sua ira, para que nós possamos entender o que é este cálice, do qual o Messias bebeu, ele comungou. E o que é este cálice? O que é este cálice que ele está instruindo a igreja para beber, quando ele disse: certamente vocês beberão do meu cálice? E ele disse para a mãe, no versículo 22, Jesus então disse, versículo 22, vós não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber? E ser batizados com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? E eles disseram: podemos. E no versículo 23 ele diz: então Jesus disse: certamente bebereis do meu cálice e sereis batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado. Então vocês veem muito poderosamente, eu comecei lidando com a parte quando ele diz: vocês não podem definir onde vão se sentar no reino, mas agora nós vamos chegar no cálice, amados. Certamente bebereis. Então o título, se vocês estiverem escrevendo, o título então será: vós certamente bebereis. Vós certamente bebereis do meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu serei batizado. Vós certamente bebereis. Este pode ser o seu título, se você está tomando nota, como pastores, preparando isso também para alimentar a igreja. Vós certamente bebereis. Então eu quero que vocês entendam que cálice é este do qual ele está falando. Então, nós vemos que a ira de Deus, e eu vou ler agora no livro de Jeremias 25, versículo 15, é isso que ele diz. O título diz: o cálice da ira de Deus. E ele diz: assim me disse o Senhor Deus, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice, cheio com o vinho da minha ira, e faça com que todas as nações a quem eu te envio bebam dele. Versículo 16. E quando eles beberem, eles vão cambalear e enlouquecer por causa da espada que enviarei entre elas. Versículo 17. Então eu peguei o cálice da mão do Senhor e fiz
todas as nações às quais o Senhor me enviou beberem dele, etc, etc. Então você vê muito claramente, quando nós começamos o sermão hoje, que o cálice, nós agora estamos começando a ir mais profundamente para entender que cálice é esse do qual o Senhor bebeu. Então vocês poderão entender por que o Senhor passou por uma agonia tão tremenda. Tremenda dor, tremenda tristeza. É para lá que eu estou indo. O meu objetivo hoje, meu objetivo é fazer vocês entenderem o que é este cálice que o Messias temeu. Ele teve pavor de beber até o ponto em que ele disse: Senhor, se for a tua vontade, por favor, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O que tem neste cálice? E qual é o cálice que ele disse? E vós certamente bebereis do meu cálice. Então é claro, ele fala do batismo do sangue. O que é este cálice que o Messias bebeu? E qual é o cálice que a igreja bebe? Agora nós vemos em Jeremias, capítulo 25, versículos 15 a 17, que aquele cálice é essencialmente o cálice da ira de Deus. Não é de se admirar que o Messias teve pavor de beber dele, de participar daquele cálice. E quando você vai para Isaías 51, versículo 17, você tem mais informação a respeito deste cálice. Você tem maior entendimento e revelação a respeito deste cálice. Isaías 51, 17. Novamente, eu vou ler Isaías 51, versículo 17. Isso é o que ele diz sobre este cálice. O cálice da ira de Deus. E eu disse que ele normalmente usa isso para pintar uma imagem, para retratar uma imagem da sua ira. Então não é de se admirar que o Messias ficou aterrorizado. Isaías 51, 17, você pode começar no 16 se quiser, mas no 17 ele diz: Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota, a taça que faz os homens cambalearem. Novamente, Isaías 51, versículo 17, ele diz: Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota, a taça que faz os homens cambalearem. Então, novamente, agora nós vemos muito claramente a revelação aqui, que o cálice da sua ira, o cálice do qual ele estava falando, que Cristo Jesus, o Messias, disse que ninguém podia beber dele e sobreviver, ninguém podia beber, até mesmo ele ficou aterrorizado de beber, que aquele cálice é o cálice da ira de Deus, amados. Quão tremendo nós estamos começando a entender. Então, ele continua ainda desvendando este cálice. Quero ir agora além, em Apocalipse capítulo 14, versículos de 9 a 14. E ele diz: O terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, significando aqueles que não são do Senhor, aqueles que são iníquos, que escolhem o pecado, e esta palavra também se aplica à igreja agora, eles também beberão do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento destas pessoas sobe para todo sempre. Subirá para todo sempre, significando fogo que nunca extingue. Não há descanso dia e noite para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Então ele diz:
Isso exige paciência e perseverança da parte de todos os santos de Deus que obedecem aos mandamentos e permanecem fiéis a Jesus. Então isso é muito poderoso, povo amado. Nós agora estamos vendo claramente que quando o Senhor fala sobre o cálice, Ele essencialmente está falando sobre o cálice da sua ira, o cálice da ira de Deus. E é surpreendente aqui que neste tempo o Messias tem este cálice em sua mão. Não é de se admirar que ele teme beber deste cálice. Foi pesado demais para ele. Como você pode fazer Deus pecaminoso? Deus Filho pecaminoso? Porque nós sabemos que era Deus Pai que veio na forma do Filho. Era Deus em Cristo Pai na forma do Filho, reconciliando o mundo consigo. Como fazê-lo então pecaminoso? E então receber o juízo do pecado? Quem pode fazer Deus pecaminoso? Amados, vocês entendem o tesouro da salvação cristã que nós temos? Deus teve que se tornar pecado inacreditável, inatingível, impensável até hoje. Então, o Senhor, no mesmo Mateus 20, agora avança, porque agora eu vou introduzir este cálice para vocês e vou abri-lo, amados. Então, Mateus capítulo 20, nós vimos o cálice do qual Jesus estava bebendo do cálice da ira de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 28, eu vou ler agora novamente, e ele diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então agora vocês começam a entender o cálice. O que havia naquele cálice? Ele sabia que a ira de Deus estava naquele cálice. A ira de Deus. Naquele cálice estava a maldição de Deus. A maldição de Deus contra o pecado. Naquele cálice estava o juízo de Deus contra o pecado. E ninguém na terra jamais vai querer cair sob o juízo de Deus. Nunca, jamais. Você não pode suportar. Você não pode sustentar. Você é esmagado, você é quebrado. Você nunca vai querer estar do lado oposto ao de Deus. Por quê? Se o diabo te atormenta, você pode correr para o Senhor. Mas quando o Senhor se volta contra você, você está liquidado. E vocês também sabem que estarão no inferno eterno. Então, ele sabia que neste cálice, baseado na escritura que nós lemos agora, Mateus 20, 28, neste cálice há a ira de Deus. Neste cálice há o juízo de Deus contra o pecado. E neste cálice há também a maldição da lei. Este cálice do qual nós estamos falando, povo amado, o tremendo cálice, que ele ficou aterrorizado, ele tremeu. O cálice que contém a terrível ira de Deus, a terrível ira de Deus. Neste cálice, o céu é fechado. O Senhor iria fechar o céu sobre ele. Neste cálice, como eu disse, Deus iria esconder a sua face dele no momento em que ele bebesse, então a terrível ira de Deus cairia sobre ele. Uma vez que ele bebesse, então pela primeira vez desde a eternidade, o céu fecharia suas portas para ele. Fecharia totalmente. Então, finalmente, pela primeira vez, Deus Pai e Deus Filho seriam separados. A primeira vez desde a eternidade. Então, este cálice contém a separação do homem de Deus. Então você seria separado. Neste cálice, Deus escondeu a sua face. Ele teria que esconder a sua face dele. O céu se fecharia sobre ele. A maldição de Deus contra o pecado cairia sobre ele. O terrível juízo de Deus cairia sobre ele. A maldição da lei. E na verdade, o que realmente te choca tanto sobre este cálice é que ele teve que cumprir a lei da santidade de Deus neste caminho, povo amado. É por isso que ele temia este cálice. E agora nós estamos vendo que toda a ira de Deus foi concentrada, ficou mais forte em sua força total
dentro deste cálice. Que a ira de Deus, a terrível e temível ira de Deus, a horrorosa ira de Deus, agora cairia sobre ele, amados. Não é de se admirar que ele a temia. E ele disse, eu não consigo fazer isso. E Mateus, capítulo 26, 39, eu ainda estou tentando fechar esta introdução sobre o cálice. O cálice que o Senhor tinha na sua mão. O cálice do qual ele bebeu. Mateus 26, amados, versículo 39. E é isso que ele diz aqui. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então agora nós entendemos que este era o terrível cálice que continha, baseado em Mateus 20, 28, nós vimos o preço do resgate pelo pecado. Então agora você entende que ele sabia que ao beber deste cálice, ele iria pagar o resgate. Ele pagaria o resgate pelo pecado. Pelos pecados de toda a humanidade. Pela iniquidade de toda a terra, de toda a raça humana, inclusive aqueles que ainda não tinham nascido, pelos terríveis pecados dos homens e mais os assassinatos que eles haviam cometido, e tudo mais inacreditável, corrupção, imoralidade, e ele que não tinha pecado. Então, eventualmente, ele entendeu que porque ele teria que pagar o resgate, este seria o cálice do seu sangue. Seria o seu próprio sangue que seria derramado agora, do qual ele iria beber agora, amados. Não é de se admirar que ele o temia, ele tinha terror dele. E depois de definir este cálice, então ele ressaltou, sim, certamente bebereis deste cálice. Em outras palavras, os discípulos de Jesus têm que beber do cálice. Mas eu faço a pergunta, é o mesmo cálice? O cálice que a igreja vai beber é o mesmo cálice? Agora, passo a passo, povo amado, vamos primeiramente olhar o local onde o Senhor decidiu manifestar esta tremenda conversa com a igreja remanescente. O jardim do Getsemane. O Monte das Oliveiras, essencialmente. É parte do Monte das Oliveiras. Por quê? Porque vocês sabem que tudo a respeito do Senhor Jesus foi muito bem determinado, bem orquestrado, propositalmente. Até mesmo o local onde ele falaria determinados oráculos, que ele falaria certos anúncios, pronunciamentos, decretos, declarações, povo amado. Por que o jardim do Getsemane, amados? Por que ele escolheu aquele lugar para ser o local desta consumação, desta culminação, deste clímax? E é claro que eu disse que a razão porque ele levou com ele apenas 3 discípulos, aqueles que tinham contemplado a glória do Pai nele, e eles tinham visto uma porção da glória de Deus que foi conferida ao Messias. Eles viram no Monte da Transfiguração, branco, 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 mais do que a neve. E hoje a igreja no Quênia e mesmo globalmente viram essa glória. A glória do Pai, a santa glória de Deus. Mas vamos olhar por que ele escolheu este lugar primeiro. Primeiramente, nós vemos muito claramente que o seu pai Davi, também em um ponto, quando as coisas ficaram cada vez piores, no reino de Davi, quando agora atingiu o clímax e o seu próprio filho se voltou contra ele para o depor.
Davi correu da mesma forma para o mesmo lugar. Davi essencialmente fugiu. Com poucos dos seus oficiais, eles fugiram descalços, sem cobrir a cabeça. Você lê a respeito de Davi e você vê que eles fugiram como eles estavam. Eles fugiram para aquela direção. Mas agora, a raiz de Davi também, quando chegou o pior, agora, quando a cruz estava se aproximando, quando o momento agora da crucificação tinha chegado, a consumação, a culminação, o clímax, o Senhor Jesus também, passo a passo, foi caminhando para o Monte das Oliveiras e chegou ao Getsemane. Por quê? Por que ele escolheu este lugar antes de olharmos o cálice e a instrução do cálice, de partilhar do cálice com a igreja? E que cálice é este? É o mesmo cálice que a igreja bebe também? É o mesmo cálice que o Messias está bebendo, que a igreja é chamada a beber? Mas, primeiramente, o local. Por quê? Por que ele vai ao Getsemane? E vocês sabem muito bem que este lugar é caracterizado por tremendas e enormes oliveiras, que permaneciam lá por tanto tempo, por tanto tempo, elas tinham sobrevivido lá, firmes. E eu ensinei muito sobre o óleo de oliva, a oliveira, que é um símbolo tão grande na Bíblia. Mas, povo amado, eu quero que vocês se lembrem que o Senhor Jesus sempre teve um ritmo. E o ritmo dele era determinado pelo céu. Sempre, depois que ele fazia o seu ministério público, ele sempre se retirava do povo para que ele pudesse ter comunhão com Deus Pai no céu. E Deus Pai ministrava a ele e o restaurava para que ele pudesse continuar a missão. Ele sempre se retirava. Na verdade, ele saía do meio do povo. E o lugar para onde Jesus sempre se retirava do povo era este lugar. Este é o lugar onde ele sempre se retirava do povo e ia para lá, onde ele tinha um tempo de quietude com o Senhor, o lugar onde ele tinha devoção com Deus Pai. Ele tinha séria comunhão com o Pai, comunhão com Ele, toda vez que ele ia para este lugar, para restaurá-lo, para instruí-lo, para falar com Ele, reconectar com Ele. Este era o lugar para encorajá-lo. E você pode dizer que, pelo seu próprio jeito, este é o lugar que ele havia consagrado para ter comunhão com Deus. É como aquele lugar onde você consagrou e diz: eu sempre me encontrarei com vocês aqui, diz o Senhor. Quando ele falou para os israelitas: eu sempre os encontrarei aqui nesta tenda, na entrada da tenda, ou dentro do templo. É um lugar que havia sido consagrado para ele ter comunhão com Deus. Então, quando chega o clímax, ele sentiu mais seguro correr para o lugar onde ele conhecia, o lugar com o qual ele estava acostumado. O lugar que ele estava acostumado. Muitas vezes, este é o lugar, quando eu ensino, eu sempre falo isso por muitos anos, que o Messias se retirava para este lugar e descansava a sua costela. Você o encontraria deitado lá, comungando com o Pai, e então ele adormecia. Era neste lugar onde ele dormia e descansava um pouco lá. Muitas vezes eu já disse isso. Ele descansava. É para lá que ele ia e descansava. Você podia chamar este lugar de sua cama, porque é onde ele dormia. Ele adormecia
Ó, o Redentor de toda a humanidade, o Rei da Glória. Isso também é familiar para vocês, amados, que muitas vezes você descobre que quando as pessoas têm sua rotina normal e seu ritmo normal de vida nesta terra, você vê que muitas vezes quando alguém fica doente, e então chega o pior, onde os hospitais já não podem mais fazer nada por eles, não podem ajudá-los, não podem intervir, não podem remediar sua situação. Então você vê que muitas vezes eles agora eles retornam para casa, para a sua própria cama em casa, onde eles deitam. Eles agora deitam lá e isso agora se torna o seu leito de morte. Você pode imaginar agora, ele também decidiu, eu vou para o lugar que eu chamo de minha cama, porque ele sabia o que estava vindo, ele sabia o que viria em breve. Muito em breve viria. Isso para ele era como a sua cama, a cama de enfermidade. A cama onde agora chegou o pior momento e agora ele vai descansar aqui. Vocês sabem que o Messias nunca ficou doente, jamais. Mas este é um sinônimo daquilo que você vê quando o pior chega. Então ele se retira para um lugar conhecido. A outra razão é que o Senhor Jesus sempre se retirava para este lugar. Todos sabiam onde encontrá-lo. Todas as vezes que ele se recolhia, se retirava do público, do seu ministério público, eles sempre sabiam que se fosse este lugar, o encontrariam. Então, o Messias sabia que todos, se você olhar nesta escritura, eles dizem que até mesmo Judas Iscariotes sabia que ele seria encontrado lá. Então, o Messias não queria se esconder dos seus assassinos. Essa é a outra razão pela qual ele foi para este lugar. Oh, que tremendo! Ele não queria se esconder, ele não queria que eles ficassem procurando por ele em vários lugares. Ele queria estar em um lugar onde eles sabiam que se ele fosse lá, o encontraria. Ele certamente o encontraria. Tremendo, povo amado. Ele não queria esconder dos seus assassinos, dos que queriam matá-lo. O Messias queria ser encontrado. E eu estou lendo no livro de João capítulo 10 novamente. Desta vez a partir do versículo 17. O Messias queria ser encontrado. Olha isso em João capítulo 10. João 10, versículo 17 em diante. Desta vez nós vamos ler a partir do 17. A razão, João 17 ao 18. A razão pela qual meu Pai me ama é porque eu dou a minha vida para retomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. O Messias queria entregar a sua vida. Ele queria ser encontrado. O Messias não queria se esconder, povo amado. Ele nunca, jamais quis se esconder. Ele queria estar no lugar em que, se eles viessem, eles o encontrariam. Eles o encontrariam. Não se escondeu, amados. Até o ponto em que nós vemos na Bíblia que quando eles vieram até ele, quando eles vieram para prendê-lo, ele perguntou para eles. Mateus 26:50, ele diz: faça o que você veio fazer, amigo, ele disse para eles. Depois da saudação, depois que Judas Iscariotes os levou lá e agora o traiu, eles vieram e o encontraram. Ele queria que eles o encontrassem. Ele queria ser achado, amados. É isso que eu estou dizendo. Quando eles vieram, então Judas veio para saudá-lo e ele disse: que tipo de saudação é esta? Faça o que você veio fazer, amigo, ele disse. Faça o que você veio fazer, amigo. Hey! Os homens o pegaram e o prenderam. O Messias queria ser encontrado, para que ele pudesse entregar a sua vida voluntariamente. Mas aquele lugar tornou-se um lugar tremendo, amados. Porque ali
Ele contemplou o cálice antes deles chegarem. Um tremendo lugar. Estes eram os ingredientes do cálice, os elementos do cálice. Ele que é o príncipe da paz, que era muito calmo, muito firme. Quando agora chegou a hora de beber o cálice, então a sua paz foi retirada dele. Pela primeira vez os discípulos olharam para ele e viram que a sua paz tinha sido retirada dele. A sua paz tinha sido retirada dele. Da paz para a angústia. O rei da paz para o Getsemane. Agora, para o penoso trabalho. A paz foi retirada do príncipe da paz. Os discípulos estavam muito chocados. Eles viram que a alegria dele, o Messias, era a pessoa mais alegre que já andou na terra. Por quê? Porque ele não tinha pecado. E o seu relacionamento com Deus Pai. Quando você desfruta de um relacionamento especial com Deus Pai, há muita paz, há uma grande alegria, alegria contínua, alegria eterna que te consome, microsegundo após microsegundo, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, a paz indescritível, a alegria indescritível que te arrebata. Se você compartilha de um relacionamento especial, um relacionamento de aliança com o Pai, é indescritível, não pode ser descrito, povo amado. O Messias era a pessoa mais alegre na terra. Mas naquele dia, os discípulos ficaram chocados por vê-lo daquela forma. A sua alegria foi tirada e se tornou tristeza. Eles ficaram muito chocados. Muito, muito chocados. Perplexos. Perturbados. A alegria dele agora foi tirada. Eles nunca o tinham visto assim antes. O Messias era cheio das riquezas de Deus, dos oráculos de Deus, as riquezas, os tesouros. Ele era a própria riqueza de Deus andando na terra. Mas naquele lugar, enquanto que os discípulos sempre tinham contemplado aquele que continha as riquezas de Deus, o tesouro do reino de Deus, os oráculos de Deus, a vida eterna de Deus, aquele que possuía as riquezas de Deus, era assim que eles o conheciam. Mas naquele dia, no jardim do Getsemane, neste lugar, eles viram que as riquezas que ele possuía se tornaram em pobreza. Ele era pobre agora. E ele expressou isso abertamente, o penoso trabalho abertamente, e eles ficaram chocados e tremeram. Ele se entristeceu abertamente e falou sobre isso, chocado e abalado. A sua comunhão com Deus Pai, que era tão preciosa, tão abundante, tão plena aqui, aquela comunhão agora tornou-se solidão aqui, e eles ficaram chocados. A forma como ele estava perturbado, eles ficaram chocados. Ele ia e voltava 3 vezes. Vocês podem imaginar, ia orar e voltava novamente. Como? Vocês não podem orar, vigiar nem 1 minuto? Então ele volta e ora. Eles nunca tinham visto desta forma assim, povo amado. Ei! O cálice que o Messias bebeu. Ei! Tirou a sua paz, removeu a sua paz. O príncipe da paz, finalmente a sua paz é retirada, povo amado. A paz é tirada. Ei! E ele diz, no versículo 43, por exemplo, de Mateus 26, ele diz: ele voltou e de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, ele os deixou e foi mais uma vez orar pela 3ª vez, indo e voltando, indo e voltando.
Que tremendo povo abençoado! Quão chocante ver o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, agora desta forma. Por quê? Angustiado por quê? Ele estava angustiado por causa do cálice. E este cálice do Messias, o cálice que o Messias bebeu, você pode ver em Mateus 26, versículos de 26 a 29, eu vou ler, ele diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam. Isto é o meu corpo. Ele sabia que aquele cálice continha muito. Você pode ver que a sua paz acabou. Aquele cálice continha o seu corpo quebrado. Ele sabia disso porque aquele cálice ele já tinha começado a partilhar dele já desde a última ceia. Então ele sabia tudo sobre este cálice. Eu realmente quero definir este cálice, para que agora, quando nós chegarmos à instrução, vós certamente bebereis do meu cálice, a instrução para a igreja. Então agora nós podemos olhar para o cálice que a igreja está sendo instruída a beber. Será que é o mesmo cálice? Ele está dizendo que bem aqui em Mateus 26, versículos apenas de 26 a 29, ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Ele diz, em seguida tomou o cálice, e quando ele deu graças, ele deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Isto, versículo 8, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ele sabia o que havia dentro do cálice, o próprio sangue do próprio Cristo Jesus, o Messias. Ele sabia que este é o sangue dele. Este cálice, Isaías 53, o que havia neste cálice? Isaías 53, amados, e você pode ler muito em Isaías 53 e no Salmo 22. Este cálice, o tremendo cálice, o inacreditável cálice. E ele disse para a igreja: vós certamente bebereis do meu cálice. E ele continua: e sereis batizados com sangue também. Ai, como eu sou batizado! Isaías 53, povo amado, ele diz, eu posso ler em qualquer lugar, ele não tinha nenhuma beleza nem majestade que nos atraísse para ele. Não havia nada em sua aparência que nos fizesse desejá-lo. Ele era desprezado, rejeitado pela humanidade, homem de dores, familiarizados com a dor, familiarizados com o sofrimento, homem de dores. Este foi o lugar onde ele foi batizado, o homem de dores e familiarizado com o sofrimento, neste jardim aqui, Getsemane. O versículo 5, olha o que ele sabia, a razão pela qual ele tremeu. Ele sabia, o versículo 5 a 10, que ele iria que passar. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele sabia que seria traspassado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas fomos sarados. Ele sabia tudo isso. Como ovelhas, todos nós andávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo seu caminho. Versículo 10, aqui ele fala da vontade do Pai.
a vontade do Deus do céu, a vontade do Deus do céu, a vontade de Deus Pai, a vontade de Deus era esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ele sabia essas coisas. Os oráculos já haviam sido liberados. Os profetas já haviam decretado esses oráculos e ele teria que cumprir a lei da justiça e da santidade. Ele sabia essas coisas. Então ele diz, povo amado, sobre este cálice. Ele diz: Pai, se é a tua vontade, se for a tua vontade, afaste de mim este cálice. Afaste este cálice de mim, se for possível. Que este cálice passe de mim. Conhecendo os ingredientes, sabendo a gravidade deste cálice, o cálice da ira de Deus, o cálice do sofrimento da cruz, a dor, a tristeza, o penoso trabalho de Deus naquele cálice, o juízo, a maldição de Deus no cálice, conhecendo os ingredientes do cálice, então ele diz: Pai, que este cálice passe de mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: se tiver alguma outra forma, qualquer outra forma de redimir a humanidade, por favor, faça, mas não dessa forma. Não dessa forma, por favor. Quão forte e terrível é este cálice. Se tiver qualquer outra forma, Pai, para redimir a raça humana, por favor, siga este caminho. Eu não posso. Evite essa forma aqui. Eu estou quebrado, eu não posso. Então, no final, ele diz: entretanto, seja feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. O que é que ele está ensinando para a igreja? Ele está dizendo para a igreja, nas suas orações, nas suas petições, assegure-se de que esteja de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, essas coisas que você está perguntando, pedindo, elas são a vontade de Deus? Realmente a vontade de Deus? Jesus podia ver antes, ele podia ver, esta é a vontade de Deus. Por isso ele diz: não importa, para fazer a tua vontade eu vou fazer. A vontade de Deus. Mas que outra forma ele estava procurando? Que outra forma ele estava tentando visualizar aqui? Havia alguma outra forma de redimir a humanidade? Vamos olhar Isaías 53. Eu acabei de mostrar que os oráculos de Deus a respeito dele. Isso te diz que não havia nenhuma outra forma. Somente se ele bebesse deste cálice, a humanidade finalmente seria liberta. Encontraria salvação, encontraria eternidade, encontraria a remissão dos pecados. Poderia entrar dentro da presença de Deus. João capítulo 1, povo amado, havia alguma outra forma? É isso que eu estou perguntando. João 1, versículo 29. Havia alguma outra forma? Por que ele estava perguntando por outra forma? Pai, se houver alguma outra forma, faça este cálice passar de mim. João 1, povo amado. Hoje nós precisamos saber as coisas mais profundas a respeito deste jardim. O penoso trabalho do Messias. A instrução: vós certamente bebereis do meu cálice. Para a igreja, a instrução: qual cálice? João capítulo 1, 29, ele diz aqui: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu me lembro muito bem, povo amado, quando o Senhor me levou, naquele dia 2 de abril de 2004, e eu fiquei diante do seu trono no céu, e ele enviou João Batista, que veio de dentro do trono, e a glória cobria o trono como uma montanha, glória pura e branca, e tudo se tornou glorioso naquele lugar. E João veio para falar comigo, e eu me lembro que eu ficava perguntando:
É surpreendente, eu já falei sobre isso globalmente, nos 4 cantos da terra, eu falei esta visão. A profecia da vinda do Messias. E alguns eventos que vieram daquela profecia sobre Israel. E como eles agora estão relacionados com a vida do Messias e todos se cumpriram poderosamente. Só falta somente uma profecia agora. A profecia da vida do Messias naquela profecia, naquela visão. Mas em uma parte daquela visão, João Batista saiu de dentro da glória e veio falar comigo. É claro que é uma longa narrativa, mas por causa do tempo eu vou cortar. Ele começou a falar comigo e a me instruir. Vá aos 4 cantos da terra, diga para se arrependerem e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, do Cordeiro de Deus. E na segunda declaração ele disse, o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos pecados dos homens. Ele agora está vindo, ele está vindo, diga para eles prepararem o caminho. E eu me lembro que eu compartilhei isso globalmente, na Finlândia, na Suécia, em todo lugar onde eu estive. Eu estava argumentando. Eu não sei porque eu argumentava com João Batista. E eu perguntava, por quê? Porque ele tinha que morrer. Em outras palavras, naquela tremenda visão, o Senhor repentinamente, vocês sabem como na visão o Senhor te cativa, te arrebata e te conduz a fazer o que Ele quer. Então é assim que o Senhor fala com seu servo. Mas naquele sonho agora, naquela tremenda visão, Ele me fez ficar imaginando, por quê? Porque o Messias teve que morrer pelos pecados dos homens. Não tinha outra forma. Então João diz, não se preocupe com isso. Foi a vontade do Pai que ele fosse e morresse pelos pecados dos homens. Então eu me lembro que naquele tempo, por causa daquele argumento que eu comecei a ter lá, então o Senhor abriu um pouco a glória e eu vi o Cordeiro de Deus em um glorioso trono, em um trono tremendo, sentado no trono. Mas quando eu olhei no seu pescoço, estava cortado e fluía sangue e escorria pelo seu peito assim. Me chocou demais. Isso realmente me chocou. Tanto, porque na segunda visão, ele me levanta e diz, deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer no mundo, e ele me leva acima no céu e me mostra Jerusalém, tudo isso, Benjamim, Netanyahu, Uantu, essas coisas todas que eu já dei a profecia e se cumpriram até agora. Lá atrás, em 2004. Todas essas coisas, você vê? Então, havia alguma outra forma? Por que ele estava dizendo, passe este cálice de mim, se for possível, por favor. Nós vimos em Isaías 53, que era ele. Se nós tivermos tempo agora para ler João 1, versículo 29, ele diz, ele é o Cordeiro. Eis o Cordeiro. Quando João viu Jesus vindo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já havia sido decretado que não era nenhum outro. Mesmo que eu fosse a outras escrituras, Isaías 9, versículo 7, fala sobre ele, que ele viria. Porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Tudo já tinha sido falado, escrito e determinado, e ele já tinha aceitado. Ele já tinha passado por todos os lugares dizendo que aquela profecia que ele tinha vindo para sofrer, o Filho do Homem iria sofrer. Vou destruir esta casa e vou construí-la em 3 dias. Ele já tinha dado a profecia de si mesmo também. Quão tremendo! E no aumento do seu governo e paz, não haverá fim. Não haverá fim. Ele já tinha sido escolhido. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, Redentor e amigo, Salvador, Pão vivo, Pedra viva, Água viva. Tudo isto havia sido estabelecido no plano arquitetônico da redenção do homem. Por que ele estava falando então de outra forma? Havia outra forma?
Passe este cálice. Pai, passe de mim este cálice. Se for possível. Hebreus capítulo 10, 14. Havia outra forma? Por que ele estava temendo beber este cálice? Antes de olharmos o cálice, do qual a igreja também vai participar, Hebreus 10, amados, versículo 14, ele diz: com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre todos os que foram feitos santos. Já estava determinado que haveria um único sacrifício, e era ele, e ele sabia disso. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Pai, passe este cálice de mim. Havia outra forma? Senhor, se houver alguma outra forma de redimir a humanidade, por favor, use essa outra forma, mas não eu. Havia outra forma? O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, somente um. Então, vou pular para o 12. 4:12. Ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que se tornou a pedra angular. Quão tremendo, povo precioso! Por que ele estava falando então de outra forma? Quão terrível então é este cálice? Eu estou usando isto, Pai, passe de mim este cálice, para chamar a tua atenção para o fato de que quão horrível era aquele cálice. Os Messias sabiam que não havia nenhuma outra forma, somente uma forma. Mas ele chegou ao ponto em que ele não queria fazer isso. Ele disse: não, isso é demais. Eu não posso suportar. Eu estou usando isso para enfatizar para vocês quão apavorante era o cálice do qual o Messias iria beber. Para que vocês possam entender quão apavorante era aquele cálice. E então, e a igreja? E este cálice que ele está pedindo para a igreja participar. Apocalipse 5, versículo 9. Você pode começar desde o princípio, mas nós vamos começar no versículo 1 e ele diz: então, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Agora, quando você lê mais adiante, eles estão perguntando: quem é este? O versículo 3, por exemplo: não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. Este é o livro que continha o plano original da aliança da graça, da aliança da redenção do homem pecador, a redenção da humanidade. Então vou ler por causa do tempo, versículo 9, Apocalipse 5, 9. Ele diz: eles cantavam um novo cântico dizendo: tu és digno de abrir o livro e o seu selo, e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu comprastes povos de todas as raças, todos os dialetos, de todas as línguas, de todas as tribos e todas as nações. Tu os constituíste reino e sacerdotes para servir o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eis o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro. Vocês viram o poder? Já estava tudo determinado. Ele sabia que este era o plano arquitetônico original.
o plano mestre para a redenção do homem. Ele sabia muito bem, antes dele descer aqui, para redimir o homem. E para ele agora, que estava ciente que não havia nenhuma outra alternativa, não havia nenhuma outra forma, estar ciente de tudo isso, e ainda assim perguntar, Senhor, se houver outra forma, use-a, mas quanto a mim eu não posso. Quão terrível era o cálice que foi requerido que ele bebesse. Eu estou simplesmente enfatizando para vocês o preço da salvação cristã com a qual você vê a igreja moderna brincando hoje. Para que de hoje em diante, vocês nunca jamais brinquem novamente com a salvação do Senhor. Hey! Tremendo povo amado. Ele sabia muito bem que não havia outra forma. Mas ele disse, se houver alguma outra forma, Pai, para redimir a humanidade, passe de mim este cálice. Use outra forma, eu não posso carregar isto. Quão pavoroso era este cálice? Ele sabia que não havia nenhuma outra forma. O livro de Lucas, capítulo 2. Você pode ler a partir do versículo 22 até o fim. Eu vou ler do 25 em diante. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. Ele sabia que ele era a consolação de Israel. Não importa quão difícil fosse. Que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. O céu já havia liberado para este homem. Ele era um homem justo. O céu já havia revelado para ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Já estava tudo determinado, de que estava tudo arranjado, tudo preparado, bem orquestrado e preparado, no plano mestre de Deus. E Jesus sabia disso antes mesmo de vir. É por isso que ele estava pronto. Hey! Como? É tão tremendo. E eu jamais esquecerei. Eu jamais esquecerei aquele dia 2 de abril. 2004. Quando ele me viu discutindo com João Batista. Essas são coisas que eu não liberei antes. Então ele veio. Jesus saiu de dentro do trono. E ele veio a mim. E ele disse, sim, é verdade. E ele me pediu, você poderia, por favor, fazer isso para mim? Eu jamais esquecerei isso. Eu chorei por muitos anos até agora. A jornada que eu comecei desde aquele dia. Mas agora eu entendo o que ele estava dizendo. Ele sabia que era ele. Era ele. Ele sabia tão bem que não tinha outro jeito. Simeão tinha esperado por ele. Que ele não iria morrer antes de ver o Messias do Senhor. Quão maravilhoso poder ajudar o Senhor, povo amado, como pastor, agora pregar para ele o terrível cálice. Quão maravilhoso você preparar as ovelhas dos Estados Unidos, na Austrália, para ele, porque ele temeu beber o cálice, embora ele soubesse que não havia outra forma. Pai, passe de mim este cálice. Se houver alguma outra forma, Pai, use-a para redimir o homem. Mas não, isso eu não consigo. E ele sabia que não havia outra forma. Mas quão terrível era este cálice. Este é o cálice que ele está pedindo para a igreja beber. Movido pelo Espírito, Lucas 2:27, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme o que o costume da lei requeria,
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano Deus, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, significando agora estou pronto para morrer. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste às vistas de todos os povos. Jesus sabia que ele era a salvação de todos os povos, mas por causa do pavor daquele cálice, ele disse: Pai, encontre outra forma. Eu sei que tu és o Deus do infinito, Deus que tem formas infinitas. Tu podes achar outra forma de redimi-los. O preço da salvação cristã, com a qual você vê os cristãos brincando hoje. Você vê o modernismo, os cristãos modernos fazendo piada com isso hoje. O preço, ele quase desistiu. E se o pai tivesse dito: tudo bem, meu filho, esse povo é muito iníquo, volta para cá e eu vou destruir a terra como eu fiz nos dias de Noé e vou começar uma nova geração. O que nós teríamos feito? Que outras gerações teriam feito aqui? Pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste às vistas de todas as nações. Luz para a revelação aos gentios e a glória para o teu povo Israel. Ele sabia quem ele era, que era ele. Então, o que foi que fez ele quase querer fugir, povo amado? O cálice aterrorizante. O cálice da ira de Deus. O cálice que, quando ele bebesse, faria com que Deus pela primeira vez virasse o seu rosto para longe dele, por causa do pecado que ele iria assumir, que ele receberia. Estes pecadinhos que vocês chamam de pecadinhos: mentir, cobiçar homens e mulheres. O pecado não é uma piada, povo amado. O pecado não é um brinquedo de criança. O pecado não é algo com o qual você pode brincar, povo amado. É pavoroso. O peso é inacreditável. O preço é inacreditável. O cálice da maldição de Deus sobre o pecado. O aterrorizante cálice do aterrorizante juízo de Deus. O aterrorizante cálice da maldição da lei. O cálice que contém os oráculos, as cláusulas da aliança da graça. Ele sabia muito bem que já estava escrito dentro das cláusulas da graça. Ele sabia que seria imutável antes dele vir. Não podia ser modificado. Imutável. Ele sabia disso. Ele sabia que era inalterável. Ele sabia que tinha sido fixado pelo decreto supremo do Pai. Fixado pelo mandamento final e profetizado o decreto do Senhor. Ele sabia que tinha sido profetizado dele por Deus Pai. E ainda assim, porque este cálice era tão terrível, porque continha o pecado, ele queria fugir. Quão aterrorizante era este cálice! Ele sabia que este cálice continha as cláusulas da graça. E essas cláusulas tinham sido estabelecidas pela autoridade final do decreto final de Deus. Eram fixas, imutáveis, inalteráveis. Tinham sido fixadas, eram a lei da graça. Mas ainda assim ele quis fugir dele. Então, povo amado, qual é a diferença entre o cálice que ele ordenou para a igreja: vós certamente bebereis deste cálice, e o cálice que o Messias bebeu? É o mesmo cálice? É realmente o mesmo cálice? Nós vamos fazer um pequeno intervalo de adoração em 10 minutos. E eu agora quero falar do outro cálice. É o mesmo cálice? Ou é outro cálice? Aquele que foi dito para a igreja: vós certamente bebereis do meu cálice. Vós certamente bebereis do meu cálice. Que o Senhor os abençoe. Shalom. Prepare o caminho
Messias está vindo.